porque Lula e Zelensky não vão ter um encontro bilateral no Japão, apesar do pedido ucraniano. Yasmin Costa, o presidente Lula, discursou numa sessão de trabalho do G7 com a presença do presidente da Ucrânia, né? Pois é, né, David? Houve esse contato aí, vamos dizer, indireto entre os dois presidentes, o presidente brasileiro e o presidente ucraniano, porque o presidente brasileiro discursou durante essa sessão aí de trabalhos do G7 com os países convidados. Inclusive, o presidente brasileiro violou a integridade, condenou, melhor dizendo, a violação da integridade territorial da Ucrânia, disse inclusive que todos que estão envolvidos com essa guerra deveriam se explicar no âmbito da ONU e falou ali diretamente sobre a possibilidade de explicação do presidente russo Vladimir Putin. Como você bem disse, esse discurso de Lula aí criminalizando a invasão na Ucrânia foi diante dos olhares ali do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Existia sim a possibilidade de hoje, domingo, os dois se encontrarem, um encontro bilateral. Foi um pedido feito pelo presidente ucraniano, mas segundo o Itamaraty, o Palácio do Planalto, não houve o encontro por incompatibilidade de agenda. A agenda do presidente brasileiro teve choques com a agenda do presidente ucraniano. E logo depois dessa reunião aí do G7, o presidente ucraniano, ele concedeu uma entrevista coletiva e ele foi questionado justamente sobre isso, se ele estaria decepcionado com a impossibilidade aí dele ter um encontro com o presidente brasileiro. O que Volodymyr Zelensky disse? Disse que teve muitas reuniões com líderes durante o G7, muitos deles tinham compromissos, mas conseguiram ajustar ali os pontos para, enfim, caminhar e conseguir agendas, mas que não houve esse sucesso com a agenda do presidente Lula e a dele. E aí a questão da decepção, ele usou ali um tom irônico e disse que quem deve estar decepcionado com essa falta do encontro, com essa impossibilidade do encontro, é o presidente brasileiro. Ele não se disse decepcionado. Para finalizar, David, vale lembrar que o presidente brasileiro também tinha programado ali um encontro com o presidente norte-americano Joe Biden, mas também aí por questão de incompatibilidade de agenda, os dois não conseguiram realmente se encontrar no Japão. Porque o presidente Lula ele se encontrou com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e voltou a defender uma reforma no Conselho de Segurança. Exatamente, ele teve um encontro ali, cerca de meia hora de encontro com o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, e justamente ele voltou a reforçar essa questão na reforma do Conselho de Segurança da ONU, que é um assunto muito levantado pelo presidente brasileiro. O principal ponto trazido por Lula para essa questão da reforma no Conselho de Segurança da ONU é que ele disse o seguinte, que os membros permanentes continuam travando guerras não autorizadas pelo órgão, seja em busca de expansão territorial, seja em busca de mudanças no regime. O presidente brasileiro lembrou de conflitos como entre israelenses e palestinos e reiterou, inclusive, que esse confronto atual entre Rússia e Ucrânia deveria ter o mesmo olhar como outros que já tiveram ali por parte do Conselho de Segurança da ONU. E Lula, durante essa reunião e até depois de um discurso que ele voltou a defender essa reformulação do Conselho de Segurança da ONU, ele alegou o seguinte, viu, David, que hoje há um risco eminente de uma guerra nuclear por existirem essas armas nucleares e ele falou, inclusive, que foi por essa razão que o Brasil se engajou ativamente nas negociações do Tratado para a Proibição de Armas Nucleares e que esperamos poder ratificar esse acordo em breve. Foram falas ali do presidente da República que segue ainda no Japão. Volto com você. Tá certo, Yasmin, muito obrigado pelas suas informações e eu vou chamar de novo o Schelp para comentar esse assunto, né, para saber, Schelp, às vezes é melhor o Lula nem ter se encontrado realmente, né? O que você acha disso? Olha, não, eu acho que teria sido bom sim se o encontro tivesse ocorrido. A gente precisa lembrar que o presidente Lula, ele tem deu declarações bastante desastradas em relação
a guerra na Ucrânia. Por que desastradas? Porque o Brasil tenta se colocar como um possível mediador desse conflito, ou um possível catalisador das forças que possam fazer as duas partes a se encontrar e a conversar, né, a negociar uma paz. Mas para ser esse mediador, o Brasil precisaria ser neutro, de fato neutro nessa situação. Mas as falas de Lula, as últimas, né, não as mais recentes, mas as anteriores, muitas vezes davam a indicar que o Brasil estava tomando partido, né, o partido da Rússia, né, estando do lado da Rússia e da China nessa questão. E houve uma correção de rumo. Desde que Lula fez aquela visita que começou lá em Portugal, ele começou a ajustar esse discurso, obviamente orientado por sua diplomacia, sem tentar equiparar as responsabilidades de Ucrânia e Rússia naquela guerra. As falas de Lula nesse discurso, que foi um discurso lido nessa reunião de trabalho, em que ele estava diante de Zelensky, elas estão corretas no que se refere à necessidade de ter uma vontade de procurar a paz nesse conflito. E também estão corretas sobre as falhas do Conselho de Segurança em resolver os problemas de segurança do mundo. Ora, o Conselho de Segurança é formado por países como Estados Unidos, França, Inglaterra, Rússia, China, quer dizer, países que, no caso, ou têm feito invasões de terras de países vizinhos, como é o caso da Rússia em relação à Ucrânia, ou tentativas de derrubada de governos, como já fez os Estados Unidos no passado. Então, ele se referiu a esses fatos e ele está correto em relação a isso. O Japão, a Alemanha, são países, por exemplo, que concordam com o Brasil com a necessidade de reformar o Conselho de Segurança da ONU. Quanto essas ironias que foram feitas por Zelensky, por causa da questão de agenda, elas têm razão de ser. O governo ucraniano havia pedido essas reuniões. No início, aparentemente, houve uma má vontade ou uma vontade não tão grande da diplomacia brasileira em viabilizar esse encontro. Depois se tentou realizar, tanto que se separou, né, foi reservada uma sala no lugar onde Lula estava fazendo os encontros bilaterais, e havia até uma bandeira da Ucrânia já disposta lá por causa da reunião ocorrer, mas talvez não tenha tido vontade de ambas as partes de realmente ajustar a agenda para que esse encontro ocorresse, justamente porque a gente tem esse histórico recente de declarações não muito favoráveis ao Brasil nessa tentativa de se colocar como neutro nessa questão da guerra. É aquela velha história, né? Quem quer dá um jeito, né? Mas claro que, dependendo do que se fala também, a situação fica pior, né, Schelp? Eu acho que você resumiu bem, né? Se houvesse realmente grande vontade de ambas as partes, a gente não sabe, não tem como saber até que ponto realmente houve essa vontade. É possível que se conseguisse aí um intervalo de tempo para que esse encontro ocorresse. Lembrando que também, recentemente, Celso Amorim, né, que é o assessor da presidência para assuntos internacionais, ele esteve na Ucrânia, visitou lá, vice-chanceler, enfim, visitou alguns integrantes do governo ucraniano, justamente depois que o governo ucraniano insistiu na questão de que o Brasil precisava ir até lá, né, de que Lula precisava ir até lá, porque Lula vai visitar a China, vai visitar a Rússia, mas não vai visitar a Ucrânia? Não, precisa visitar a Ucrânia também. Essa é um pouco a posição que o governo ucraniano tem adotado, de sempre buscar os países que falam sobre o conflito para ir lá e ver a realidade. Então o Celso Amorim esteve lá recentemente, e esse encontro de Zelensky com o Lula já estava sendo esperado justamente porque o Brasil está tentando se colocar como mediador do conflito. Se essa situação, essa rusga ou esse atrito continuar publicamente, como a gente tem visto, vai ser difícil o Brasil adotar essa posição.